70 graus Celsius marcam os termômetros no deserto de Taklamakan, onde o calor deforma a visão do horizonte. Uma única noite de vento pode enterrar um comboio inteiro, mas a China construiu aqui uma rodovia de mais de 500 quilômetros. O projeto corta diretamente este mar da morte. Mas como os engenheiros domaram tal paisagem para criar essa passagem? A resposta envolve técnicas de estabilização extremas e inéditas. O governo de Xi Jinping injetou quase 3 bilhões de dólares para viabilizar a obra monumental. Pode-se notar a poeira fina que cobre as máquinas pesadas durante a operação. Mas isso é apenas o começo da complexidade logística. Tempestades de poeira cegantes desafiaram dezenas de milhares de trabalhadores no local. À primeira vista, a pavimentação parece simples, mas na prática, um erro faria as dunas engolirem a estrada em horas. Vê-se como as barreiras impedem o avanço da areia móvel. Tudo só se complica com a manutenção constante no Inferno Dourado. A rodovia atravessa a paisagem com estabilidade desafiadora. O trajeto segue livre para o transporte através das dunas. 70 graus Celsius. Essa é a temperatura escaldante que a superfície atinge no vasto deserto de Taklamakan. Localizado no extremo oeste da China, entre duas imponentes cadeias de montanhas, esse oceano de areia infinito domina o coração de Xinjiang. Antes da existência da rodovia, a travessia exigia semanas ou até meses de caminhada por um dos ambientes mais hostis da Terra. Pode-se notar como tempestades de areia violentas engolem comboios inteiros em poucos minutos, apagando qualquer rastro. Mas isso é apenas o começo da complexidade geográfica. No entanto, sob esse mar de areia existe um tesouro oculto. Por que Pequim tentaria o impensável, construindo em um local considerado um ponto cego para a engenharia? À primeira vista, o deserto parece apenas uma barreira estéril e intransponível. Mas, na prática, ele esconde riquezas incalculáveis. Reservas enormes de petróleo, gás natural, carvão e minerais de terras raras repousam no subsolo. Recursos estratégicos que fortaleceram a posição global da nação. Para extrair e transportar esses bens, conectando Xinjiang ao resto do país, iniciou-se uma construção monumental a partir do zero. A via expressa Luntai-Mingfeng, estendendo-se por mais de 522 quilômetros, começou a ser erguida em 2017 e foi concluída em 2021. Ela se tornou a primeira e mais longa rodovia da China a cruzar o deserto. O projeto está apenas ganhando velocidade. Como se constrói uma estrada estática sobre um terreno que nunca para de se mover? O processo começou com o uso de imagens de satélite de alta resolução e radar de penetração no solo. Milhares de medições de vento foram realizadas para mapear as dunas móveis e encontrar bolsões de solo estável. As equipes de pesquisa preparam o terreno, definindo a rota segura antes que o asfalto toque a areia. 30 metros de profundidade. Essa é a marca exata que as brocas atingem para analisar o subsolo do Taklamakan. Equipes de pesquisa perfuram centenas de poços nas camadas de areia durante meses de isolamento. Mas isso é apenas o começo da transformação da paisagem. Por que o traçado da rodovia exige um equilíbrio geográfico tão delicado? À primeira vista, o deserto oferece espaço infinito, mas na prática, a rota precisa ser calculada com rigor absoluto. O caminho deve evitar os corredores de vento que soterram estradas em uma noite, sem se afastar dos campos de gás e petróleo da bacia do Tarim. Pode-se notar as equipes fixando cada marcador de rota manualmente com precisão de centímetros. Vê-se o plano de converter o vazio branco do mapa chinês em uma fita preta de pavimento no coração do deserto. O levantamento topográfico conclui sua missão crítica nesta etapa. A via está finalmente pronta para receber a estrutura física. 60 graus Celsius é a temperatura que o ar atinge acima das dunas. Calor suficiente para distorcer a visão e entortar metal exposto.
Antes que qualquer concreto fosse derramado ou o asfalto rolasse, o projeto começou com uma missão inesperadamente de baixa tecnologia: ancorar a areia viva. Centenas de fazendeiros locais de pequenas aldeias oásis foram recrutados, ganhando entre 80 e 100 dólares por mês. Por que confiar a base de uma megaestrutura a trabalhadores rurais com materiais orgânicos? À primeira vista, parece uma medida provisória e frágil diante da brutalidade do deserto. Mas, na prática, sem essa intervenção manual, a areia engoliria as fundações pesadas antes mesmo que elas se estabilizassem, tornando a rodovia impossível. Feixes de palha, galhos secos e bambu fino são amarrados manualmente em longos maços e cravados profundamente nas dunas móveis. Pode-se notar como a disposição forma um vasto padrão de tabuleiro de xadrez, estendendo-se até o horizonte trêmulo de calor. Cada quadrado mede exatamente 1 metro por 1 metro, colocado diagonalmente a 45 graus para desviar o vento e prender a areia dentro da grade. Equipes de uma dúzia de homens e mulheres plantam grade após grade, com os rostos envoltos em panos e chapéus encharcados de água para suportar o ambiente hostil. Eles trabalham em silêncio quase absoluto contra o vento implacável. Mas isso é apenas o começo. Em meses, a transformação física do terreno torna-se visível. Mais de 1.000 hectares de grades de palha fixam as dunas no lugar, fazendo a velocidade do vento perto do solo cair 40%. A areia começa a formar uma crosta e endurecer, permitindo que caminhões pesados cruzem o local sem afundar. Deste trabalho braçal silencioso, ergue-se a primeira camada de um triunfo da engenharia, e a construção da rodovia do deserto de Taklamakan finalmente começa. Centenas de escavadeiras são mobilizadas para remodelar a topografia, cortando as cristas altas e redistribuindo a areia para as áreas mais baixas. O objetivo é criar uma superfície lisa e equilibrada, forte o suficiente para suportar máquinas de construção sem risco de colapso. Vê-se como cada seção é cuidadosamente raspada e nivelada sob supervisão estrita, com agrimensores verificando a elevação e a inclinação para garantir uniformidade por quilômetros. Sistemas de transporte empurram o excesso de areia para longe da zona de trabalho, enquanto compactadores pressionam suavemente a camada superior. Depois que as escavadeiras nivelam as dunas, a areia ainda precisa ser estabilizada quimicamente. Engenheiros descobriram que a injeção de água na superfície solta ajuda a unir os grãos, criando uma camada mais densa e coesa. Usando longos braços de aspersão e tubos subterrâneos, eles pulverizam quantidades controladas de água subterrânea, permitindo que a umidade penetre vários centímetros de profundidade. O equipamento gradualmente transforma o pó solto em uma massa trabalhável. Depois, fica mais complexo. Assim que a areia atinge o nível correto de umidade, rolos compressores pesados entram em ação para remover bolsas de ar e travar as partículas no lugar. O estrondo constante dos tambores de aço ecoa pelo deserto enquanto cada passagem do rolo transforma a areia macia em uma base firme e uniforme. Quando a superfície seca sob o sol, ela endureceu o suficiente para carregar o peso de guindastes, misturadores e caminhões de suprimentos. Uma fundação sólida construída a partir do nada além de areia e água. Após a compactação, os trabalhadores começam a espalhar uma camada base de solo sobre a areia estabilizada. Caminhões basculantes despejam cargas de terra avermelhada, que as escavadeiras então empurram e nivelam através da área. Essa camada adiciona peso crítico à areia abaixo, impedindo que ela se desloque sob calor ou vibração. E isso ainda não é o limite. Abaixo da rodovia, a fundação deve ser reconstruída de dentro para fora, pois a areia de Taklamakan é fina demais para suportar cargas. Engenheiros cravam estacas de compactação de areia e misturam cimento diretamente no solo,
criando colunas verticais densas que agem como raízes sob a estrada. Em áreas mais soltas, esteiras de geogrelha e redes sintéticas fortes são estendidas para espalhar a carga uniformemente. Uma vez reforçado, comboios de caminhões chegam despejando pedra britada e cascalho ralado. Escavadeiras espalham a mistura em camadas de 20 a 30 centímetros de espessura, seguidas por rolos vibratórios. Ao final desta etapa complexa, o subleito cinza pálido se estende como uma pista gigante através das dunas. A superfície agora está perfeitamente preparada para receber sua pele final de asfalto preto. 170 graus Celsius é a marca térmica exata que a mistura de pedra, areia e betume modificado atinge no interior das usinas de asfalto portáteis. O equipamento ruge na borda do deserto, preparando a massa fumegante para ser transportada por caminhões-tanque isolados até as pavimentadoras que aguardam no local. Por que a troca dos rolos compactadores segue uma ordem tão rígida durante a pavimentação? A olho nu, o peso maciço do aço pareceria suficiente para todo o processo. No entanto, os rolos de pneus de borracha entram na etapa final para amassar a superfície, selando minúsculas bolsas de ar e criando uma textura perfeitamente lisa. As pavimentadoras espalham o asfalto brilhante em camadas de cerca de 6 centímetros de espessura, avançando como uma máquina sincronizada. Pode-se notar como os sensores térmicos rastreiam a temperatura da superfície em tempo real, a cada metro de avanço. Se a temperatura do asfalto cair abaixo de 140 graus Celsius, a rolagem deve parar imediatamente para evitar falhas estruturais. Caso contrário, rachaduras poderiam se formar assim que o material esfriasse, comprometendo a integridade da via. Supervisores verificam a planicidade com feixes de laser, não permitindo mais do que 3 milímetros de desvio por metro linear. Mas isso é apenas o começo. Conforme o vento do deserto resfria a superfície, o asfalto endurece em uma folha negra impecável, resistente o suficiente para suportar oscilações térmicas de menos 25 a mais 70 graus Celsius. Para finalizar, os trabalhadores aplicam uma camada de selagem protetora que bloqueia a umidade e confere um brilho profundo à estrada. Ao anoitecer, a rodovia recém-pavimentada brilha sob o sol poente, estendendo-se como uma fita espelhada pelo mar de areia dourada. 4 anos de construção extenuante resultaram na conclusão da rodovia de 4 faixas através do maior deserto da China. No entanto, a história não termina aí. Onde engenheiros americanos ficaram atônitos com a rodovia, a China iniciou um projeto em escala ainda mais grandiosa, a ferrovia Hotan-Huoqiang. Com 825 quilômetros de extensão, ela é parte do anel ferroviário do deserto de Taklamakan, que abrange mais de 2.712 quilômetros. A construção começou ao longo da borda sul e foi concluída em junho de 2022, tornando-se a ferrovia de travessia de deserto mais longa do mundo. Mais de 65% da linha, o equivalente a mais de 500 quilômetros, foi erguida sobre viadutos de concreto sustentados por mais de 11 mil pilares. Esse design permite que os ventos do deserto passem livremente por baixo, impedindo que a areia soterre os trilhos. Depois, fica mais complexo. O processo de fundação exige perfurar através de dezenas de pés de areia solta até encontrar cascalho sólido ou solo compacto no subsolo. Bate-estacas de concreto armado operam dia e noite, utilizando tubos de revestimento de aço e lama bentonítica para evitar que os furos desmoronem. O concreto é derramado de baixo para cima através de tubos tremie, garantindo que nenhuma bolsa de ar permaneça na estrutura. À primeira vista, o trabalho noturno parece ser apenas uma questão de cronograma, mas na prática é uma necessidade física imposta pelo ambiente. As temperaturas diurnas e noturnas diferem em mais de 130 graus Fahrenheit,
o que causa dilatação térmica nos materiais. As equipes trabalham à noite, quando o vento se acalma e a temperatura estabiliza, permitindo o posicionamento das gaiolas de aço com precisão milimétrica. Graças a essas estacas, as fundações parecem criar raízes profundas no deserto. Sobre essas bases, 11.000 pilares de ponte começaram a subir, fileira após fileira, formando uma vasta floresta de concreto. Cada pilar tem entre 16 e 50 pés de altura, moldados com formas deslizantes e reforçados com aço galvanizado e aditivos resistentes ao sal. Os vãos curtos e uniformes entre os pilares minimizam os efeitos do vento e das mudanças extremas de temperatura. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como guindastes de esteira pesados ou pórticos de alto lançamento elevam milhares de vigas de caixão de concreto, protendido para o topo dos pilares. Cada viga tem mais de 100 pés de comprimento e pesa várias centenas de toneladas. Transportadas por vagões planos especializados, elas são içadas uma a uma e alinhadas com lasers, mantendo tolerâncias de apenas alguns milímetros. Uma vez fixadas, as equipes derramam as lajes do tabuleiro da ponte, criando uma superfície lisa para os trilhos. A câmera desliza ao longo dos viadutos, onde mais de 65% da ferrovia Hotan-Huaxiang corre suspensa acima das areias. Blocos de concreto chamados dormentes são instalados uniformemente para distribuir o peso dos trens que passarão. Uma estrutura de elevação baixa, os trilhos de aço sobre os dormentes com exatidão absoluta. E isso ainda não é o limite. Cada trilho de aço, estendendo-se por mais de 260 pés de comprimento, é levantado por guindastes especializados e alinhado ao longo da linha central. Trabalhadores ajustam cada junta e folga para permitir a expansão suave sob o calor intenso, apertando os clipes de fixação que travam os trilhos na base de concreto. Foram necessários 11 meses de trabalho contínuo para completar as centenas de milhas de trilhos através do deserto. Quando o vão final da ponte foi completado, a linha inteira entrou em uma fase rigorosa de testes. Trens de engenharia percorreram a rota medindo recalque, vibração, temperatura do trilho e oscilação induzida pelo vento. As pontes foram submetidas a testes de carga com composições pesando milhares de toneladas, resultando em desvios de elevação de apenas alguns milímetros. Dados operacionais fluem para o centro de controle através de sensores de internet das coisas e câmeras movidas a energia solar. O projeto completa o anel de 1.685 milhas, que circunda o deserto, pronto para a operação contínua. Um anel contínuo de asfalto circunda o deserto de Taklamakan. Por que cruzar o maior deserto da China? O isolamento geográfico era absoluto, mas a estrada une a região vencendo a areia. À primeira vista simples, a via exige proteção técnica contra o vento. Vê-se o asfalto cortando as dunas. O processo de construção da rodovia chega ao fim aqui.